Olha só, pessoal, a gente está quase pronto para começar mais um programa Trocando Ideias. Pastor, tudo certo aí? Certíssimo. Tamo junto. Fique aí que a gente já volta depois da vinheta. Agora sim, prontinhos aqui para começar mais um Trocando Ideias, com a sua participação e também com a do reverendo Hernandes Dias Lopes. Olá, pastor. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. É um privilégio estar mais uma vez aqui. E hoje tem uns assuntos assim interessantes, né? Temos sim, pastor. É um privilégio ter o senhor aqui, viu? Muito obrigado, Tiago. E os assuntos que foram enviados para nós foram enviados por e-mail. E é assim que você participa com a gente aqui no Trocando Ideias. Manda sua participação para cá. Se você quiser mandar um comentário ou não tiver uma pergunta, manda para cá que a gente vai ler no ar também a sua participação. O e-mail está aparecendo para você aí na tela. Nós vamos então para a primeira pergunta do Trocando Ideias de hoje. Vem da Natália Torres, ela fala do Rio de Janeiro. Pastor Hernandes, a paz do Senhor. Eu gostaria de saber sobre galardão. O que é o galardão e uns terão mais galardão do que outros? Fale sobre isso, por favor, que Deus continue abençoando a sua vida. O Senhor é uma bênção para nós. Obrigado, Natália, pela sua participação. Pastor. Obrigado, Tiago, da pergunta. Ô, Natália, este assunto é um assunto que não é tão claro a ponto de nós podermos definir de forma lúcida, clara e eloquente, mas temos pistas na Bíblia. Então vamos lá para o texto de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Esse texto fala de que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, qual é Cristo Jesus. E Paulo diz, eu como prudente construtor, edifiquei sobre o fundamento. E ele diz que há pessoas que edificam sobre o fundamento com materiais perecíveis, como madeira, palha, feno, e o fogo provará esta obra. Mas outros edificam com materiais imperecíveis, como prata, ouro e pedras preciosas. Se a obra de alguém se consumir, se queimar, virar cinza, este será salvo como que através do fogo, mas não receberá galardão. Entretanto, aqueles que construíram sobre o fundamento, que é Cristo, com materiais imperecíveis, prata, ouro e pedras preciosas, receberão galardão. Então veja você que está falando de pessoas cristãs, porque ninguém é salvo a não ser que seja convertido, nascido de novo. Porém, há pessoas convertidas que são relapsas, descuidadas, omissas, remissas no que tange ao seu testemunho, ao engajamento na obra, ao empenho no serviço. Esses serão salvos, como que através do fogo, mas não receberão galardão. Outros que edificaram com material imperecível, que trabalharam, que se empenharam, que se santificaram, que buscaram a vida piedosa, que realizaram trabalhos de consequências eternas, estes receberão galardão. Então essa é uma pista. Me permita uma segunda pista. Está lá em 1 Coríntios 15, Tiago, a partir do verso 34, Paulo falando da natureza do corpo da ressurreição. E ele diz que usou a figura da semente, usou a figura do tipo de carne e usou a figura dos astros. Ele diz que uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Até entre estrelas e estrelas, a diferença de esplendor. Assim será o corpo da ressurreição. Então, juntando esse texto, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 34, com Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o sol no seu fulgor. Então, passa-me a impressão de que aqueles que se dedicam à proclamação do Evangelho para ganhar pessoas para Cristo, esses vão brilhar como o sol no seu fulgor. Em outras palavras, os salvos todos hão de brilhar, mas assim como há diferença de esplendor entre estrela e estrela, há estrelas que brilham mais que outras. Então há pessoas que vão estar no céu glorificadas com maior esplendor do que outras. E aí, penso eu, entra dentro deste viés aí dos galardões. São as pessoas que, salvos pela graça, se empenharam em realizar uma grande obra para a glória de Deus, para a expansão do reino e para a edificação da igreja. Obrigado, pastor. Pastor Akésia nos mandou um e-mail com a seguinte pergunta. Sim.
A paz do Senhor, eu sou a Késia e a minha pergunta é a seguinte: uma pessoa que não é casada, civilmente falando, pastor, mas moram juntos há muitos anos, essa pessoa pode fazer parte do ministério da igreja, como por exemplo cantar no coral ou fazer parte do grupo de louvor? Ô Tiago, obrigado pela pergunta da Késia. Eu quero lhe responder, Késia. Não é o entendimento que nós temos. Veja bem, morar junto não é a mesma coisa de casamento. O Estado estabelece o casamento civil. Então, quando duas pessoas moram juntas, não importa quanto tempo elas estão juntas, isso não legitima a relação. Então, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, Tiago, nós já temos normas sobre isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil não recebe como membro da igreja um casal que mora junto, que não está legalmente casado, civilmente casado. Porque o tempo não atenua o pecado. Morar junto sem estar casado, na linguagem bíblica, é um adultério. É uma relação ilegítima, ilícita e que não tem o aval de Deus, né? Então, o que legitima uma relação é o casamento, não é o tempo de que está junto. A quantidade de tempo de morar junto não torna o ilícito lícito. Portanto, dentro do princípio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e entendemos que está correto o entendimento à luz das Escrituras, não pode nem ser membro. E também não pode exercer nenhuma função, seja de cantar no coral, ou participar do louvor, ou quaisquer outras atividades. Frequentar a igreja? Claro, a igreja é aberta para todos. Não se exclui ninguém de participar da igreja no sentido de frequentar, e frequentar assiduamente. Mas esta pessoa, enquanto não resolver essa problemática, não pode ser recebido como membro, portanto, não pode exercer nenhum trabalho, nenhuma função na igreja. Então está aí sua resposta, Késia. Deus abençoe sua vida. E nós esperamos que a Késia tome a decisão de regularizar essa situação, de casar-se civilmente e assim poder se integrar na igreja, ser membro da igreja e participar de todas as atividades da igreja. E com a bênção da igreja. Com a bênção da igreja também. A próxima pergunta é da Sandra Vitorino. Ela traz aqui uma constatação preocupante, pastor. Sim. Pastor, nós temos conhecimento de igrejas que estão se esvaziando na Europa e na América do Norte. E esse fenômeno tem acontecido aqui também no Brasil, em algumas denominações. E ela pergunta qual é a causa desse problema e como encontrar uma solução para isso. É uma constatação seríssima, né? E é um fato. As grandes denominações históricas na Europa, na América do Norte, têm desidratado, Tiago, têm regredido assustadoramente, perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. Qual é a causa disso? São várias as causas. Primeiro, o liberalismo teológico. Quando as pessoas deixam de acreditar que este livro, Tiago, é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Segundo, a secularização galopante que toma conta do mundo. Terceiro, a falha dos pais em passar o bastão do Evangelho para os filhos, para as futuras gerações. Então, como é que nós vamos resolver isso? Voltar para as Escrituras, voltar para a centralidade das Escrituras, é voltar para o cristianismo puro e simples. E nós entendermos que nós precisamos não só andar com Deus, mas levar os nossos filhos, a nossa geração, a conhecer a Deus, a amar a Deus e a servir a Deus. Só desta maneira, passando a igreja por uma nova reforma, voltando para a Escritura e buscando um reavivamento espiritual, a revitalização da nossa vida com Deus, é que pode ter esperança de resolver essa problemática. O senhor entende, então, que esse é um problema nosso, não seria, de repente, um problema espiritual, vamos dizer, um ataque, uma ação maligna. Uma ação maligna, né? Não, o maligno age nessa questão, mas o problema é um problema, responsabilidade nossa, é o abandono da verdade, é o desvio da verdade, é o descaso com a verdade, é a omissão de um cristianismo vigoroso, como o cristianismo apostólico, né? Vida com Deus, vida de oração,
engajamento com a obra missionária, envolvimento com o reino de Deus. Hoje as pessoas têm a igreja como um apêndice. É uma coisa que você vai lá no domingo, se der tempo, se não prejudicar em nada, e qualquer outra agenda toma a proa da agenda, o topo da agenda, e as pessoas vão deixando Deus para a lateral da vida. E esse tipo de cristianismo sem compromisso, ele está fadado ao fracasso. E é isso que nós estamos constatando na Europa, na América e até aqui no Brasil, inclusive, em algumas denominações. Sandra, muito obrigado então por ter pontuado nessa questão para nós. Está aqui a resposta do reverendo Hernandes. Então, nós como cristãos vamos apertar o passo aí, trabalhar em prol da igreja, porque realmente a gente tem visto, né, que em um determinado momento a gente teve bares, cinemas se transformando em igrejas, e isso está se revertendo, né? As igrejas voltaram, o espaço voltou a ser um bar, então, se isso é responsabilidade nossa, vamos arregaçar as mangas, né? É isso aí. Muito bem. Aí. E eu gostaria, Tiago, com a sua permissão aqui, de fazer um convite para as pessoas que estão nos acompanhando. Claro, pastor. Para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos situados ali na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja de portas abertas. Nós temos trabalhos todos os dias da semana, Tiago, todos os dias da semana, de segunda a segunda. E no domingo, a partir das 8 da manhã até as 7 da noite, uma igreja viva, bíblica, missionária, uma igreja que tem o braço estendido para socorrer. Essa semana completamos 100 poços cavados no sertão do Brasil, com mais de 33 mil cestas básicas já distribuídas nesse ano, uma igreja que está plantando igrejas, 5 templos construídos só esse ano, e uma igreja que tem envolvimento com a obra missionária no Brasil e no mundo. Então, se você está procurando em São Paulo uma igreja para você participar com a sua família, venha para cá, será uma grande alegria receber você. E se você não está inscrito ainda no canal do YouTube da igreja, já com mais de 1 milhão de inscritos, louvado seja Deus, se inscreva no canal e acompanhe toda a agenda da igreja. Minha gratidão a todos vocês. E a nossa gratidão ao senhor. Muito obrigado, Tiago. E a nossa gratidão a você aí que está acompanhando a gente. Antes da gente ir embora, só queria pedir rapidinho, clica aqui embaixo no curtir se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal para você receber todo o nosso conteúdo. Esse programa foi feito com muito carinho para vocês. A gente espera vocês na semana que vem. Abraço então, gente.